Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pizza Cinema, onde o papo é bom, a pizza é deliciosa e o cinema é sempre o prato principal. E hoje a gente vai falar sobre esse quarto episódio do Pinguim e que, cara, na moral, esse episódio foi sem dúvidas o melhor até agora. Foi um puta do episódio top. E então, se você tá curtindo a série, já prepara sua fatia de pizza e bora pra essa análise, porque esse episódio foi bombástico. Esse episódio, ele já começou com tudo já, revelando quem são aquelas pessoas que tinham encurralado o Oz e a Sofia no episódio anterior. E a grande revelação é que essas pessoas são os Marones. Pelo menos eu só peguei agora que eles eram os Marones. Não sei se no episódio anterior deu pra entender que eram eles. Mas enfim, é a família Maroni que está indo atrás de vingança contra o Oz, porque foi ele quem traiu a família e que jogou a culpa do assassinato do Alberto em cima deles. Então, praticamente, eles foram atrás de vingança. Porém, o choque maior veio quando eles revelaram para Sofia que foi o Oz que matou o Alberto. Então, já foi um começo super eletrizante, mas esse daí foi só o início do episódio. Porque a partir daí, ele foi completamente focado na Sofia. E, gente, que atuação foi essa da Christine Milioti? Sério, se ela não ganhar um M depois desse episódio, será um crime. Porque que interpretação incrível e que episódio incrível foi esse. Esse episódio revelou muito sobre a Sofia. E a gente finalmente entende o quão vítima ela foi da própria família dela. O passado da Sofia é extremamente trágico e horroroso. Ela foi presa e internada lá em Arkham por mais de uma década, e o mais revoltante disso tudo é que quem colocou ela lá dentro foi o próprio pai dela, que botou ela lá para ela morrer lá dentro. E fez ela se tornar ré pelos, pelos assassinatos daquelas mulheres que aparentemente se suicidavam, mas na verdade elas eram assassinadas. E assassinatos esse que aparentemente foram cometidos pelo próprio pai da Sofia. Inclusive o da mãe dela, que todo mundo achava que ela tinha se suicidado, mas não. A mãe dela foi assassinada da mesma forma que aquelas mulheres que 99% de chance de certeza de ter sido o pai da Sofia, o patriarca dos Falcone, que assassinaram ela. E a Sofia, ela sempre desconfiou do envolvimento dele nesses crimes, principalmente depois que surge aquela repórter e ela mostra todas as evidências e a Sofia fica desconfiada. A repórter é morta pelo pai dela e daí surge todo o rebuliço que foi esse episódio de ontem. Agora um destaque para esse episódio foi a direção, que ela está de parabéns. A maneira como eles criaram o clima de tensão do começo ao fim foi assim impecável, principalmente naquela parte em que a Sofia passa aquele tempo na prisão lá em Arkham, que é mais da metade do episódio. A fotografia fria, os enquadramentos apertados e a câmera totalmente focada no rosto da Sofia, tudo isso ajudou a construir esse ambiente sufocante. E ainda aquela trilha sonora, que foi, assim, foi um show à parte, reforçando ainda mais a tensão do episódio. E o episódio ele realmente conseguiu mostrar pra gente o que acontece quando uma pessoa normal é jogada lá em Arkham. Ela simplesmente enlouquece. Porque a Sofia ela era uma pessoa normal. De todo mundo do Falcone, ela era a mais juizada, ela era a mais tranquilona. Aí ela é jogada naquele hospício que só tem maluco e ela acaba ficando igual eles. Então, a desumanidade do que a Sofia passou é simplesmente chocante. Ela simplesmente perdeu toda a humanidade dela. Não, eu acho que ainda não. Mais pra frente do episódio, a gente vê que a Sofia não perdeu totalmente a humanidade. Mas que ela ficou um pouco despirocada, ela ficou. E a única pessoa que pareceu ter alguma empatia, assim, por ela, foi o irmão dela, que foi o Alberto. E talvez aquele doutor, aquele médico, o Julian Rush, e que, sei lá, eu não entendi muito qual foi o papel dele nesse episódio, mas provavelmente a história dele vai ser contada mais pra frente. Os flashbacks de Sofia em Arkham foram, assim, completamente intensos,
e eles terminam de forma brutal com a Sofia, como eu falei, ela enlouqueceu e ela matou uma outra detenta, que era a colega, não a colega de cela, mas a que ficava do lado da cela dela. E acho que o nome dela era Mig Pai, uma coisa assim. E a série ela consegue nos transportar para esse ambiente completamente insano e desesperador. Mesmo com toda a loucura, a gente ainda vê uma certa humanidade na Sofia, como eu tinha falado. E mais pra frente a gente fala sobre isso. Aí depois dos flashbacks, voltamos ao presente com a Sofia já se preparando para voltar para a Itália. A família Falcone está toda reunida na mansão dos Falcones. Eles estão achando que está tudo bem, só que aí então a Sofia decide agir. Durante a noite, enquanto está todo mundo dormindo, ela tranca a casa e mata todos intoxicados. Na hora eu fiquei um pouco assim impactado, na verdade fiquei até um pouco chateado. Eu esperava que aquela família desgraçada sofresse mais um pouco. Eu acho que a Sofia foi até generosa em matar eles enquanto eles dormiam. Aqueles cretinos tinham que sofrer muito. Mas mesmo assim foi uma vingança brutal, tá? E o detalhe que mais chamou minha atenção é que a Sofia, aí vem na parte que eu falei que ela não perdeu totalmente a humanidade dela, mas ela tirou a priminha dela, não sei se era prima dela, mas era parente, a filha da Carla lá. Ela tirou a filha dela da casa e colocou numa estufa para ela não morrer intoxicada, porque ela não quis matar uma criança inocente. Na hora que eu vi ela tirando a filha não, a prima dela da casa, eu falei, putz, ferrou. Ela vai matar a filha e em troca de vingança pra deixar a família dela puta. Mas não, ela salvou a prima e matou a família dela. Então isso mostra que a Sofia ainda tem até que um leve coração ainda, que ela não perdeu completamente a insanidade. Então o episódio ele termina com essa maneira incrível. Depois, na verdade termina com ela acordando o Johnny Fitt, que é um outro escroto do caramba também, não vejo a hora daquele bosta morrer. Mas então termina com ela acordando ele, eu acho que provavelmente pra mostrar a ele o estrago que ela fez na casa, né? E cara, eu terminei esse episódio em êxtase, muito feliz. Eu terminei, era quase meia-noite, eu não tava sem sono, eu tive dificuldades pra dormir, inclusive. E esse episódio ele foi completamente necessário, apesar de ser um episódio totalmente de núcleo, mas ele foi muito necessário pra gente entender a profundidade da Sofia e o porquê de ela estar onde ela tá agora. Eu confesso que eu fiquei um pouco de saudades do Pinguim, do Victor, que a gente não viu nada deles, basicamente. Mas esse episódio focado totalmente na Sofia, pra mim, foi uma obra-prima. Não vejo a hora de ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Especialmente com relação a ela e o Oz, porque agora ela sabe que foi o Oswald que matou o irmão dela. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido muito a análise e que tenham curtido o episódio, porque eu amei também. E a série Pinguim, ela tá se superando a cada capítulo e eu tô muito ansioso para ver o que vem por aí. E se você tá acompanhando a série ou conhece mais gente que tá acompanhando, compartilha com eles, coloque sua opinião também aí nos comentários. E a gente vai ficando por aqui. Não esquece de voltar pro próximo episódio de Pizza Cinema, seja para uma análise do Pinguim ou de uma outra série ou um outro filme. Até a próxima, valeu!